Queridão, mais um zap aqui pra gente. Vamos lá. Ó, olha essa aqui. Oi, Braulio, Caio, graça e paz a vocês todos daí. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte. O Caio já falou sobre das pessoas que morrem em Cristo, né? Eu já vi algum vídeo, principalmente da passagem que a Bíblia cita sobre na crucificação de Jesus, né? Quando ele estava lá com o ladrão e que ele disse a ele que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Só que eu vendo aqui uma parte na Bíblia, lá em Tessalonicenses, capítulo 4, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 16, 17, que diz que os mortos ressuscitarão primeiro, né, e só depois nós, se estivermos vivos, iremos ser arrebatados. Eu queria saber qual é o entendimento do Caio nesse assunto, porque na igreja que eu congrego, eles dizem que todos que morrem estão dormindo, né? E aí eu achei essa passagem na Bíblia e eu gostaria que vocês me explicassem. Desde já agradeço. Graça e paz a todos. Abraço. Beijão, meu filho. E ficou uma coisa assim, você enviou isso tão institucionalmente aqui para o Papo de Graça que eu fiquei com vontade de pedir para o Papo de Graça te responder. Tem que abrir um processo, tem que mandar o número do protocolo para ele, direitinho. Vocês aí cobrando. Falei, bom, vou pedir para o Papo de Graça te responder, né? É quase um ente vivo. Mas olha só, meu filho, conquanto a sua pergunta já esteja respondida aqui no Papo de Graça, se o Braulio escrever aí, quando a gente morre vai para onde, ou o que acontece depois da morte, vai chegar em respostas à sua pergunta. No entanto, o problema da tua pergunta é que ela labora num equívoco básico. Quando Jesus disse ao malfeitor arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o cara morreu, Jesus também, o corpo dele continuou na cruz daquele cara, não foi tirado junto com o de Jesus, continuou lá, sabe lá mais quanto tempo. Não era um privilégio de todos os crucificados serem retirados da cruz logo. Com Jesus aquilo aconteceu porque ele era quem ele era. Ele tinha impressionado todo mundo, inclusive José de Arimateia e Nicodemos, que eram membros do Sinédrio. Aí pediram. Os discípulos estavam lá, as mulheres, a mãe de Jesus. Havia todo aquele choro, aquela angústia. Eles próprios, José de Arimateia e Nicodemos, estavam angustiadíssimos. Foram e pediram a Pilatos direito de retirar o corpo de Jesus da cruz. Mas os outros dois malfeitores, eventualmente, ficaram mais alguns dias lá. Eles deixavam, era normal para os romanos, porque a crucificação era uma logomarca do Império Romano, para todo mundo saber o que acontecia com quem não obedecia. Qual era a consequência? E já era uma mensagem para agitadores, para todo mundo. Deixar o cara lá, pregado, pútrido, com urubus chegando, os abutres em volta. Era um espetáculo dantesco. Jesus foi tirado e foi levado, sepultado, ressuscitou. E o cara ficou morto lá, o corpo dele. Mas o espírito dele, usando uma linguagem que eu não consigo mais usar direito, que é essa linguagem linear do espaço-tempo, nós vamos usar só para fins de compreensão, de pedagogia infantil. Enquanto
O corpo dele estava na cruz. E Jesus morreu, e ele morreu também, o cara, e ficou um tempão na cruz. No mesmo dia, Jesus e ele se encontraram no paraíso, usando essa linguagenzinha básica do primário, no mesmo dia. Estiveram juntos no paraíso. Agora, esse cara foi sepultado, ou jogado numa vala comum. E só será ressuscitado fisicamente. O texto de Tessalonicenses 4, que você leu, está falando da ressurreição física. É uma alusão a Daniel, que também fala da ressurreição física. Tanto quanto Jesus fala quando diz: "E eu ressuscitarei no último dia". Mas o mesmo Jesus que diz: "Eu ressuscitarei no último dia", diz: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso", e também diz: "Já passou da morte para a vida". Uma coisa é a destinação instantânea do benefício do espírito. Outra coisa é a ressurreição do corpo, que tem a ver com algo que, quando acontecer, acontecerá nessa sequência. Os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo. Todos que morreram, na verdade, na justiça, no amor, na esperança, na prática do bem, em todo o mundo, estão em Cristo e ressuscitarão em Cristo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor, seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor dos ares. Então é só isso, não tem nada mais complexo do que isso. O resto é doutrinação da sua denominação, que fez isso acontecer. Eles pregam o sono da alma, não é? O sono da alma. Eu não quero nem falar na denominação, porque tem uma quantidade enorme de pessoas dessa denominação, ou dessas duas, que ensinam o sono da alma, as duas maiores, um monte de gente se convertendo ao Evangelho de Jesus, puro e simples. Aqui comigo são centenas e centenas, por que mesmo não dizer milhares, de pessoas e também de pastores e líderes desses grupos, entendendo o Evangelho, me seguindo, me acompanhando, todos os dias estão aqui conosco. Então, eu quero que todo mundo se sinta confortável. Mas eles mesmos já entenderam que o ensino denominacional que eles receberam é uma montagem, não passa de uma sistematização. Como quase todos os ensinos denominacionais, são montagens, são construções, pega um pedaço daqui, outro pedaço dali, vão montando, vamos ver o que combina com o quê. Ah, legal, aí fecha. O cara já sai com um pressuposto e vai buscar na Bíblia corroborações soltas, aqui, ali, acolá. Aí vai, uau, vai fechando as minhas pressuposições, plou, encaixe final, aí ele joga para o povo aquela heresia, em nome de Deus e de Jesus, e às vezes milhões sorvem esse engano. Quando tudo é tão simples, quando você começa por Jesus, pelo Novo Testamento, e não por uma doutrinação religiosa denominacional. Quando você começa pela denominação e vai ler o Evangelho, você lê a partir da doutrina denominacional, vai se chocando com Jesus, com Paulo, com os apóstolos, que é isso, não é? Paulo, fica tentando pegar uma coisa aqui, outra ali. Olha, agora seria até Paulo contra Jesus. Jesus disse isso, para mim já bastava. Se Jesus disse isso, se alguém está enganado é Paulo, não é Jesus. Mas você veja como na sua denominação o importante é a doutrina, não é Jesus, não é o que ele ensinou. É a doutrina baseada
não em Jesus, e nem tampouco só no Novo Testamento, mas na Bíblia inteira. É uma montagem, meu companheiro, é uma montagem, assim, daquelas de enlouquecerem o crioulo doido. Quem conhece Bíblia, quem conhece história, quem sabe de onde as coisas vêm, entende perfeitamente o tipo de montagem a qual você e milhares e milhões de outros vêm sendo submetidos, você na sua denominação e os outros, cada qual na sua. Porque praticamente, com exceção de grupos, e não são raríssimos, os que ensinam só o evangelho simples, são mais igrejas ou grupos do que denominações. As denominações têm doutrinas. Se tem doutrinas, eles estão lendo Jesus a partir da doutrina que o líder da denominação, os líderes inventaram. É assim com o catolicismo, é assim no protestantismo, é assim nos grupos anabatistas pré-reformados, é assim nos grupos considerados hereges pelos reformados e pelos católicos aqui no Ocidente. É assim. É assim. Todo mundo tem o seu pacote, a sua sistematização, e tem o Jesus que eles fizeram ser possível dentro daquela sistematização. Então, se você segue uma doutrina denominacional, você vai ter problemas com Jesus. Como o Braulio dizia no início aqui, agora não. Porque agora já tem tantos milhares e milhares seguindo o evangelho simples que diminuiu muito. Mas o Braulio lembra, 10 anos atrás, quando ele chegou no Papo de Graça, ele tinha uma expressão, ele dizia, Caião, é mais um que chegou aqui com problemas com o evangelho. Isso. O evangelho dá muito problema na igreja. Na igreja. Olha, mais um problema que o evangelho criou nesta igreja. Isso, esse problema, só problema. Então, agora, graças a Deus, só que no YouTube já são quase 700 mil, daqui a pouco serão, que vão se alimentando dessa palavra em todas as plataformas e vão passando para outros e para outros. Então, gente, diminuiu o questionamento, a dúvida, exceto em alguém que acabou de chegar ou chegou nos últimos meses, está ali tateando ainda, vendo como é que é, de modo que eu fiz questão de te responder, porque semelhantemente a você tem muita gente chegando. Mas o que você achou aí no portal Caio Fábio e no canal no YouTube, brother? Caião, eu mandei aqui no caiofábio.net duas palavras-chave aqui. A primeira delas foi o que acontece depois da morte. 1000 ocorrências. 1000 ocorrências. É. A primeira aqui é legal. Ó. Confie e pule. A igreja Confie e pule, né? A igreja é a alegria da mãe. Enfim, aí eu coloquei também aqui a morrer em Cristo, né? Tem a ver com o que ele falou também. Também tem aqui experiências de quase morte, né? EQM, ali no portal, onde você tinha 1000 pessoas, tinha uma ali, esse pessoal que morre sai do corpo. Isso, tá aí. O que é outra coisa para ele. Para reforçar a ele, embora eu não precise de experiências de quase morte, para reforçar o que eu sei que é, que, como Paulo diz, porque presentes no corpo, ausentes do Senhor, porém ausentes do corpo, presentes no Senhor. Por isso é que Paulo também diz, porque para mim o viver aqui na terra, no espaço-tempo, é Cristo. O morrer, o deixar o corpo é lucro. Enquanto eu estou no corpo, eu estou ausente desse benefício absoluto, dessa experiência absoluta. Mas quando eu deixar o corpo, eu estarei presente na absorção de tudo isso. Então, é só ler o Novo Testamento, não tem como não chegar à mesma conclusão. Mas vai lá, meu amigo, 700 e tanto para quem? Para morrer em Cristo, né? No portal aqui, 719 para morrer em Cristo. Eu tinha voltado aqui, porque eu estou em 2 abas, né? Aqui, esse pessoal que morre sai do corpo, que foi da experiência de quase morte, é relativo ao que
o que acontece depois da morte, tá? Isso. Aí eu vou descendo aqui, tem mais coisa. Aqui tem 1000, né, Caio? 1000. Não é brincadeira. Aí eu botei Morrer em Cristo no YouTube, valeu? Aqui, Valeu. ó, Morrer em Cristo no YouTube. Aí vem aqui os vídeos relativos. Não fala quantas ocorrências, mas vai estar tendo os títulos aí para você ver. De onde vem a vontade de morrer, livres do medo da morte. E aí tem uma multidão de coisas para o nosso amigo se divertir, né? 600 e... Quanto é que tem aí? Desculpa, eu não vi. Ah, não, o YouTube não dá. O YouTube não dá. 627 mil que eu li ali é a quantidade de inscritos. Quantidade de inscritos no canal. Então, tem isso aí. quase 630 mil pessoas aqui vinculadas a esse canal, recebendo as informações, apertando no sininho e curtindo as coisas conosco.